qual opção? Paulo, A, aqui da gente, pra gente Paulo, entender. C. Olha aí, Não gente. houve trevas sobre toda a terra desde Quem a hora foi sexta que até a hora jurou não diferente? comer nem... Paz e esperança em Cristo para você e para toda a sua família. Está começando mais uma Escola Bíblica Esperança, a Escola Bíblica da Igreja Batista Nova Esperança. Você é o nosso convidado a se aprofundar, a aprender mais sobre a poderosa Palavra de Deus, a Bíblia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a formação do Novo Testamento. Estamos aqui na igreja, no templo, no local de culto onde a gente se reúne. A igreja fica aqui na Penha, na Vila Cruzeiro, e a igreja está aqui desde 1983, ensinando que Jesus Cristo é a única esperança. Você é nosso convidado a estar com a gente aqui agora, aprendendo um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Eu convido você a ficar com a gente aqui, pega aí a sua Bíblia, pega aí o seu tablet, o seu celular, suas anotações, e vamos aí aprender mais sobre esse negócio aí. Vamos lá? Vamos então mergulhar no conhecimento da Palavra de Deus. Vamos navegar no conhecimento da Bíblia, da Palavra de Deus. Vamos lá? É isso aí, conhecimento. Esse é o nosso objetivo, é passar o conhecimento sobre as Escrituras para você. Mas antes da gente começar, eu sempre falo sobre livros, né, que podem nos ajudar a conhecer a Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a formação do cânon, a formação do Novo Testamento, dos livros do Novo Testamento. E esse livro que eu tenho aqui é Introdução Bíblica, como a Bíblia chegou até nós. É um livro muito bom. Ele fala exatamente sobre esse universo da introdução da Bíblia, né? Ele fala um pouco sobre essa questão de como ela chegou até nós, fala sobre o cânon do Novo Testamento, o caráter da Bíblia, a natureza da inspiração, a inspiração do Antigo e Novo Testamento, evidências da inspiração. Aí tem aqui as línguas e os materiais da Bíblia, a extensão do cânon do Novo Testamento, traduções gregas, enfim, fala exatamente sobre esse assunto que a gente vai abordar hoje, de uma forma mais complexa, né? Ele entra mais fundo aqui nessa abordagem. É do Norman Geisler e William Nix, da editora Vida. Então é um livro legal que você pode adquirir em lojas aí cristãs, né, que falam sobre o tema. Isso aqui é benção, isso aqui pode ajudar a gente também a entender mais sobre esse assunto. Então vamos aprender um pouco mais, vamos lá? A gente vai aprender sobre o cânon do Novo Testamento. O que é isso? Eu separei algumas perguntas que eu acho que é a forma mais fácil assim, da gente conseguir entender como e por que foram difundidos esses escritos. Como foram difundidos esses escritos e por que eles foram difundidos. Lembrando que a gente está falando sobre a formação do Novo Testamento, dos livros do Novo Testamento. São 27 livros, você sabe quais são. Mateus, Marcos, Lucas, João, e aí segue. Será que eles sempre foram dessa forma? Foram juntados quando tinha um a mais, tinha um a menos? Como que foi isso aí? Então é importante a gente aprender isso, para a gente poder entender um pouco dessa história, desse momento que Deus estava ali nas entrelinhas ali da situação, colaborando ali, ajudando, inspirando, para que tudo fosse juntado da forma como nós temos hoje. E assim, olha, imagina quantas pessoas não foram resgatadas do pecado por conta dos escritos de homens inspirados por Deus, que deixaram as suas experiências e aquilo que Deus colocou aos seus corações. Então, como e por que foram difundidos esses escritos? O Novo Testamento, gente, ele foi escrito mais ou menos, esses livros que nós temos hoje, eles foram escritos ali num período de mais ou menos de 50 até os 50 a 100 anos depois de Cristo, que os livros foram escritos. Os primeiros livros a serem escritos provavelmente foram as cartas de Paulo. Não vamos entrar em muitos detalhes, mas em resumo, foram as cartas de Paulo, e o último livro a ser escrito foi o Apocalipse de João. E essas cartas, elas foram recebidas e foram preservadas com todo cuidado. Depois que começou essa era cristã, que as pessoas começaram a se encontrar, a conhecer Jesus Cristo, a se converter dos seus erros, essas cartas, esses escritos, eles não tardaram a começar a circular pelas igrejas. Havia uma necessidade desses escritos.
as pessoas queriam saber o que Jesus ensinou, as experiências dos primeiros apóstolos, os ensinamentos de Jesus, dos próprios apóstolos. Isso tudo então começou a ser espalhado pelas comunidades cristãs que existiam aí nos primeiros séculos da igreja cristã. Olha que interessante, Colossenses, capítulo 4, versículo 16, Paulo escreve para a igreja de Colossenses: depois que esta carta for lida entre vocês, façam com que ela seja lida também na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Olha aí, olha a instrução do Paulo, que aquela carta que ele escreveu para eles deveria ser lida também, passa para o pessoal de Laodiceia, deixa o pessoal ler lá na região da Laodiceia, e aproveita e leem também a carta que foi escrita para Laodiceia. Interessante que você não conhece, a gente não conhece essa carta de Laodiceia, mas ela foi informada, ela foi sugerida para que eles pudessem ler. Então foi um escrito, por exemplo, que se perdeu, nós não temos acesso. Então havia uma necessidade, por conta do crescimento da igreja, dos cristãos terem acesso às informações de Cristo, né? Os ensinamentos de Cristo, dos primeiros apóstolos, e até mesmo os ensinamentos que estavam sendo dados a determinadas igrejas, que era de cunho também universal, que valeria também para outras igrejas. E esses, então, foram copiados e distribuídos à medida que a igreja ia crescendo. E assim, as cartas e os escritos foram sendo assim compartilhados e difundidos aí para os demais cristãos. Vamos para a segunda pergunta, então. O que significa essa expressão cânon? Que é uma expressão que apareceu aí, cânon, mas que negócio é esse, Michel? Será que isso aí é onde passa água? É aquele personagem do Mortal Kombat? Que negócio é esse? Vamos lá, gente. Cânon, tanto no grego quanto no hebraico, significa cana, ou vara de medir. Ela indica algo reto, né? Algo que mantém-se em linha reta. Então, com o tempo, isso começou a passar a um significado de norma ou regra. A expressão começou a ser usada nesse sentido. E aí isso ficou associado às escrituras com o propósito de afirmar, que as escrituras elas continham uma regra autorizada de fé e prática. Era um padrão, uma doutrina que deveria ser seguida, uma régua de medida. Então essa expressão cânon, vem de canone, ou canônico. Por exemplo, o pessoal que gosta muito de filme, Marvel, DC, não sei se vocês já ouviram essa expressão. O Zack Snyder, ele fez a Liga da Justiça, mas teve um outro diretor que também fez a Liga da Justiça. E aquela Liga da Justiça que demorou o filme foi 1h30, 2 horas. O Zack Snyder, ele fez assim um filme mais sombrio, com menos colorido, e o filme demorou aí umas 3h30, 4 horas. Aí a DC, na DC Comics, ela disse que o filme do Zack Snyder, ele é canônico para DC. Isso ele é a base dos futuros filmes, ele é a medida, ele é a regra, ele é a referência. Então o que aconteceu no filme do outro diretor não vai ser continuado. Mas aquilo que aconteceu no filme do Zack Snyder, que é canônico, aquele ali, as histórias dos outros personagens do Batman, do Flash, do Aquaman, eles vão se ligar nesse filme do Zack Snyder. Eles não vão ignorar o que aconteceu naquele filme. Por quê? É canônico. Então é uma referência, é uma régua de medida, digamos assim, que deve ser seguido. Então só para você ter essa associação. Então cânon, canônico, cânone, essas expressões elas têm deriva da cana, que é aquele instrumento reto de medir, que tem uma ideia de manter linha reta, que com o tempo passou a ter essa ideia de régua de medida, de um padrão a ser seguido, algo desse tipo, principalmente quando se refere às escrituras. Por isso que a gente fala assim, o cânon do Novo Testamento são aqueles livros que foram medidos, que são a base da estrutura do Novo Testamento, assim também como o Antigo Testamento. Vamos agora para outra pergunta. A fixação do cânon. Estamos falando aqui sobre a formação do Novo Testamento. Então vamos falar sobre a fixação desse cânon. Como que ocorreu a junção? Como que todos esses 27 livros eles ficaram reunidos para formarem
o Novo Testamento. Alguns séculos depois, no quarto século, que se viu a formação definitiva do cânon dentro dos limites que nós temos hoje, desses 27 livros. Heresia, marca bem essa expressão. Muito material herege, muitas doutrinas estranhas, muitas coisas influenciadas por helenismo e outras coisas mais, gnosticismo. Isso tudo começou a entrar dentro do círculo ali da cristandade e de alguma forma poluir as doutrinas de Cristo e dos apóstolos. E isso começou a gerar uma preocupação das lideranças daquela época. E isso deu uma acelerada para que o cânon fosse fechado, que a formação do Novo Testamento fosse concluída, porque do jeito que estava aberto, com algumas dúvidas, vamos continuar com esses aqui, mas e esses aqui? Isso dava margem para que os hereges, os famosos hereges, se você for estudar a profundidade teologia, vai falar sobre a época dos pais da igreja, a época dos hereges. Então, por exemplo, existiam os famosos, os mais famosos, era Marcião e Ário. Por exemplo, Marcião, que viveu ali por volta de mais ou menos no primeiro século, mais ou menos ali por volta do ano 100 até o ano 150, esse líder, essa pessoa, ele não acreditava no Antigo Testamento. Para ele, o Antigo Testamento não valia. Para ele existia o Deus mau do Antigo Testamento e o Deus bom do Novo Testamento. Isso era uma ideia até de uma doutrina que existia na época chamada zoroatrismo, de Zoroastro. Era a teologia dos dois deuses. Isso é complicadíssimo. Eu tive uma experiência, foi mais ou menos em 2006, com uma pessoa. Eu estava consertando o computador de uma pessoa e essa pessoa ela tinha uma mágoa muito grande da igreja, uma pessoa problemática. Ela tinha saído de uma determinada igreja. Não posso falar, não tem problema com isso, que a culpa não é da igreja, né? Ele tinha saído da Assembleia de Deus, ele tinha brigado com o pastor, ele estava magoado. E eu estava consertando o computador e eu percebi que quando ele falava de religião, quando ele falava de fé, ele era muito grosseiro. Você via que ele tinha mágoas ali dentro. E eu tinha acabado de ter uma experiência com Deus no Antigo Testamento. Olha que interessante como Deus faz as coisas. Eu estava lá consertando o computador e ele começou a falar que ele não acreditava no Antigo Testamento, ele não acreditava nos escritos do Novo, só o que Paulo escreveu e no Evangelho. O que Paulo escreveu e os Evangelhos. Pedro, João, ele descartava tudo. Então, era uma ideia do Marcião. Você vê, o Marcião com as suas ideologias lá no primeiro século, isso aqui já, nos dias de hoje, isso ainda existia. Quer dizer, aquela ideia ainda existia nos dias de hoje. Então, as heresias do passado, elas existem ainda hoje. E ele falando assim, ele ficou muito irritado porque eu falei, cara, mas Deus falou comigo através do livro de Isaías, semana passada. Você fala que o livro, Deus não está no Antigo Testamento? Como assim? Então isso deixou ele muito irritado. Eu não posso tirar décadas de religiosidade da sua cabeça. Enfim, era uma pessoa que tinha muita mágoa e ele se agarrou a essas doutrinas. Então, naquela época, esses hereges eles estavam fazendo mal para a igreja. Por exemplo, um outro que surgiu depois, surgiu por volta ali do quarto século, 300 e pouco, esse homem era o Ário, do arianismo. Talvez você conheça a doutrina do Ário. O Ário, por exemplo, segundo ele, Jesus foi criado por Deus. Jesus não é Deus. Ele nega a divindade de Cristo. Olha só, então você vê hoje, existem seitas hoje que levantam essa bandeira. Você conhece as seitas. Testemunho de Jeová, por exemplo. Então, isso não surgiu de agora, isso vem lá de trás. Esse movimento herege, esses múltiplos livros, muitos deles não inspirados por Deus, duvidosos, isso forçou para que os líderes da época, no decorrer dos séculos, eles acelerassem esse processo. Então, muita discussão, não foi algo rápido, foi algo que foi acontecendo naturalmente. No segundo século, já tinha uma ideia ali de montagem do Novo Testamento, mas aí só no quarto século, ali próximo dessa época do Ário, lá no quarto século, que algo interessante aconteceu. Um homem escreveu a sua 39ª carta, era um grande sábio da época, um grande líder. Ele escreve a sua 39ª carta por volta ali do ano de 367 depois de Cristo. E essa carta, ele menciona os 27 livros do Novo Testamento que nós temos hoje, aconselhando e dizendo
né, para que eles não pudessem ser ignorados, orientando a igreja. Era um homem muito sábio da época. O nome dele era Atanásio de Alexandria. Isso foi um impacto muito grande na época, porque esse homem tinha uma autoridade enorme, e ali discussões foram feitas em cima dessa carta do Atanásio de Alexandria. Existia os cristãos mais ao ocidente e mais ao oriente, e naquela época ali, cada um já tinha uma certa divergência de quais livros eram sagrados ou não. Então alguns criam em alguns, outros criam em outros, e o Atanásio, quando ele escreve essa carta, meio que une essa galera, porque o reflexo da igreja do Oriente, que aceitou a indicação de Atanásio, chegou na igreja do Ocidente. Então ambos aceitaram essa indicação do Atanásio. Grandes homens, né, grandes letrados também, como o Agostinho, melhor dizendo, Jerônimo, que é o pai da Vulgata Latina, grandes teólogos, doutores, que até hoje seus escritos são estudados, eles também apoiaram a orientação dada por Atanásio, e ali começou então o vislumbre do fechamento do cânon do Novo Testamento. Tudo foi impulsionado por essa carta do Atanásio. Teve alguns concílios, por exemplo, a carta foi escrita em 367, em 393 e em 397 foram feitos alguns concílios. Você sabe o que é o concílio? Foi uma reunião para estipular se aquela pessoa, ou se aquele escrito, ou se aquele movimento era herege ou não. Doutrinas eram discutidas ali, e outras questões que envolvia o cristianismo naquela época. Por exemplo, em 393 foi o concílio de Hipona, que geralmente eles citavam a cidade. Foi no norte da África. E depois teve o concílio de Cartago, e ambos concílios ratificaram esse cânon que foi orientado aí por Atanásio. A igreja foi assim guiada por Deus, formando o seu cânon. Muitos debates, longos debates aconteceram para que chegasse a esse denominador. Muitas divergências também aconteceram para introduzir alguns livros. Por exemplo, houve profunda polêmica com 2 Pedro, 1 e 2 João, Tiago, livro de Hebreus, Judas, Apocalipse. Vocês vão ver depois que existiam critérios. E depois vocês vão pegar os livros da Bíblia e vão ficar fazendo um paralelo com esses critérios. Vocês vão entender por que alguns livros tiveram algumas dificuldades de ser aceitos ou não. Alguns foram descartados, outros foram aceitos. Por exemplo, Apocalipse ofereceu muita dificuldade, por ser um livro que não se sabia exatamente quem foi aquele João que escreveu o livro de Apocalipse. Então tem aí a questão da apostolicidade. Então deu essa dificuldade. Hebreus a mesma coisa. Será que foi Paulo que escreveu? Alguns divergem. Então houve aí uma discussão. Só que no caso, por exemplo, de Hebreus, por mais que tivesse essa dúvida, ele entrou num outro critério. A profundidade, né, espiritual, o valor espiritual do livro de Hebreus. Se você pega o livro de Hebreus, vê que o autor ele faz um paralelo entre os sacrifícios do Antigo Testamento e o Novo, com Jesus, né, o propósito dos sacrifícios do Antigo Testamento e a missão salvífica de Cristo. Profundo valor espiritual. Então não tinha como descartar esse livro. Nem todas as cartas de Paulo, por exemplo, foram publicadas, mas a gente crê, né, vendo aí que esses que foram publicadas foi orientação do Espírito Santo para que a igreja pudesse ser orientada pelos escritos desse grande homem de Deus que foi Paulo, que foi usado por Deus para alcançar os gentios, por exemplo. Temos aí epístolas de Barnabé, Pastor de Hermas, 1ª e 2ª epístolas de Clemente. Nem todos os livros eram heréticos, continham heresias. Eram livros muito específicos, para situações muito especiais, aplicações locais, para momentos específicos, que embora as mensagens deles fossem úteis para as necessidades locais para o qual eles foram escritos, eles não eram aceitos como universais de suma importância para as gerações cristãs que viriam na posteridade. A gente tem, por exemplo, Corinto, que era a região para onde as cartas de Coríntios foram escritas. Por mais que elas fossem direcionadas para aquela região, você pega as cartas de 1ª e 2ª Coríntios, você vê que elas são usadas fortemente nos dias de hoje. Há uma adaptação muito tranquila, ela tem uma universalidade nesse sentido. Agora, muitas cartas eram muito específicas para situações muito locais, e aí não havia necessidade de ser colocada aí no cânon do Novo Testamento, então é necessário entender isso também.
Tem livros, por exemplo, que são mencionados no Novo Testamento, não tem eles em pergaminhos, não existe. Eu citei já um em Colossenses 4,16, mas também tem um em 1 Coríntios 5,9. Eu vou ler aqui para vocês. 1 Coríntios 5,9 diz: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Pois já lhe disse por carta. Se aqui é 1 Coríntios, então teve alguma carta de Coríntios antes de 1 Coríntios. Ele escreveu alguma coisa antes do livro de 1 Coríntios. Que livro, que escrito foi esse? Não sabemos. A arqueologia não achou, não temos os escritos hoje, né, para poder usá-los. Mas eles existiram. E foi usado por Paulo, foi escrito por Paulo, foi usado pela igreja. Um alerta para a igreja. Algo aí de conhecimento prático para aquela igreja na época, mas foi perdido. O outro é Colossenses 4,16. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja de Laodicenses, dos Laodicenses. E que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Olha aí, existia a carta de Laodiceia. Nós não temos hoje a carta de Laodiceia, mas pela menção de Colossenses existiu essa carta. Mas ela não é encontrada hoje. Então existiam muitos livros mencionados no Novo Testamento que estão desaparecidos. E aí a gente entra aqui para finalizar quais eram os critérios para a canonização. Isso aqui, fechamos aqui com chave de ouro. Quais eram os critérios? Agora vocês vão pegar essas informações que eu passei para vocês e tenta ficar fazendo essa brincadeira de fazer comparações, que aí vocês vão começar a entender como que os livros foram criterizados, digamos assim, para entrar na formação do Novo Testamento. Por exemplo, são 5 que eu separei aqui para vocês. Critérios para canonização. Um deles era a apostolicidade do escrito. Michel, o que é isso? O livro precisava ser escrito por um apóstolo, deveria ser de uma fonte apostólica ou de um assessor direto do apóstolo. Vamos pegar 2 livros aqui, Mateus e Marcos. Mateus, por exemplo, um apóstolo, caramba, apóstolo que escreveu. Mas e Marcos? Marcos não era apóstolo, mas Marcos muito fortemente, todo mundo entende assim, muitos historiadores entendem dessa forma, Marcos era parceiro ali de Pedro, assim como Lucas era de Paulo. Então havia uma autoridade apostólica por trás ali. Eram, digamos assim, escritores diretos, ligados diretamente aos apóstolos. Lucas não precisa nem falar, né? Escreve o livro de Atos, escreve o Evangelho de Lucas, então eram autoridades apostólicas por trás desses autores também inspirados por Deus. Aí você começa a fazer umas comparações aqui. Lembra do Hebreus e Apocalipse? Há uma dificuldade enorme para saber quem são os autores deles. Será que o João ali é o João apóstolo? E Hebreus, será que foi Paulo que escreveu? Então aí você entende o porquê da dificuldade desses livros entrarem no cânon que nós temos hoje. Mas entraram, porque eles passam em outros critérios. E algo também que precisa ser notado, a Epístola de Clemente, a Carta de Clemente. Ela não está hoje no cânon do Novo Testamento oficial. Mas Paulo cita o Clemente, lá em Filipenses 4,3. Então era um homem de Deus daquela época. Então, diferente, por exemplo, de Hebreus e Apocalipse, que não tinha o autor, mas o livro tem uma profundidade espiritual muito grande. O Clemente, por exemplo, é conhecido, mas os escritos ali contidos, o conteúdo do livro, ele não foi aprovado nesse sentido. Aí temos aí a receptividade. Número 2. A igreja receptora devia ser a testemunha do uso contínuo do documento e da sua origem apostólica. Então esse segundo critério, ele era ligado diretamente ao primeiro, da apostolicidade, que é essa receptividade. A igreja no qual recebeu, ela precisava entender, ela precisava confirmar a apostolicidade desse escrito. Aí você vê as dificuldades de alguns livros de entrarem nesse critério aí. Por exemplo, as cartas gerais, as chamadas cartas católicas, né? Cartas gerais. Como ela não era direcionada especificamente para um local, uma localidade, não tinha um público específico que falasse, não, foi Paulo que me mandou essa carta. A gente atesta aí a veracidade dela. Então a receptividade, a leitura em público era muito importante, né? Que a igreja que recebeu aquele escrito, que foi direcionada, ela deveria ser testemunha
do uso contínuo daquilo ali. Ó. Nós lemos com frequência, nós ensinamos com frequência baseado nesse escrito aqui. E nós atestamos aí a origem apostólica dela. Então as cartas gerais, católicas, elas já tinham essa certa dificuldade. Hebreus, Tiago, quem mais? Judas. Então aí já tinha uma certa dificuldade. Aí você começa a entender o porquê que determinados livros tiveram uma certa dificuldade para entrar no cânon na formação do Novo Testamento. Terceiro, catolicidade do livro. A universalidade desse livro. Esse escrito, ele precisava ser aceito por todas as pessoas da época, por todas as igrejas, né, as comunidades de fé da época. O livro X era aceito, todas as comunidades de fé entendiam, né, e aceitavam aquele livro, usavam aquele livro ali já há dezenas de anos, então isso era algo que deveria ser mensurado. Esse livrozinho aqui ele só foi aceito numa comunidadezinha ali de 50 pessoas, mas em toda a Ásia ninguém acredita, ninguém usa esse livro, então já era um critério para deixar esse livro de lado. Então não quer dizer nem que aquele livro não pudesse ter sido inspirado, mas esse critério ele era muito forte, ele precisava ser levado em consideração. 4. Coerência na doutrina. Então nós já falamos da apostolicidade do escrito, da receptividade, da catolicidade do livro, isso é, da universalidade do livro, né? Católico quer dizer universal. Graças a esse critério, alguns livros foram deixados de fora, porque deveriam seguir o ensino de Jesus e dos apóstolos, que era determinado pela tradição vigente da igreja. Então, se não seguisse esse critério, já era tirado de fora. Por isso que muitos livros foram descartados nesse sentido, porque não tinha nada a ver com o que Jesus ensinou, não batia de frente com o ensino dos apóstolos, e a própria tradição cristã, que estava sendo norteada desde então, não podia bater de frente. E quinto, a inspiração. Inspiração dos livros que estavam sendo considerados. Então, após a leitura daquele livro, ele era julgado pelo próprio conteúdo. Então, o livro está ali, o conteúdo dele é inspirado, o conteúdo dele tem méritos, o conteúdo dele é oriundo do Espírito Santo nesse sentido, ele faz a diferença na realidade, no dia a dia da igreja. Então tinha essa questão da inspiração e era também um critério utilizado. Então, só para lembrar, a apostolicidade do escrito, receptividade do escrito, catolicidade, universalidade do escrito, coerência na doutrina, inspiração dos livros. Então isso tudo eram os critérios para a canonização, para a formação do cânon, né, dos livros do Novo Testamento. Eram esses critérios, e você vê que muita coisa aconteceu, muita coisa foi impulsionada pela necessidade que a igreja tinha, um crescimento da igreja, muita gente querendo aprender sobre os apóstolos, sobre o que os apóstolos ensinaram e sobre o que Cristo ensinou. As heresias impulsionaram a igreja a acelerar esse processo, porque muita gente estava se perdendo, e esses critérios que nós aprendemos agora, que nortearam a canonização ou a formação do cânon do Novo Testamento, com os 27 livros que nós temos hoje. Foi Deus que direcionou, foi Deus que permitiu que nós estivéssemos nesse sentido ali. Tá ok, gente? Graças a Deus. E agora a gente vai passar para o nosso momento de aprendizado. Será que você aprendeu mesmo? Será que tudo isso que nós ensinamos aqui hoje, você conseguiu aprender? Ou será que você ainda tem dúvidas? Não tem problema. Você tem dúvida, você vai aprender agora através desse momento, lembrando aí do que você aprendeu até agora, e a gente vai fazer aqui o nosso joguinho de perguntas e respostas. Então, através do joguinho de perguntas e respostas, é que a gente vai ratificar de novo aí, vai confirmar o que nós aprendemos no dia de hoje. Vamos lá? Vamos aprender? Vamos colocar aqui agora, vamos aprender um pouquinho aqui, vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. Vamos lá. Mais ou menos quando foram escritos os livros do Novo Testamento? Mais ou menos quando foram escritos os livros do Novo Testamento? Letra A, de 50 a 100.
Letra B, de 1 a 30, sempre depois de Cristo, tá, gente? Letra C, de 1 a 100. Letra D, de 1 a 367. Tempo para vocês. 20 segundos aí, vamos pensar. Mais ou menos quando foram escritos os livros do Novo Testamento? 50 a 100, 0, de 1 a 30, de 1 a 100 ou de 1 a 367? Tempo acabou. E aí, gente? Posso responder? Vamos lá então, vamos para a resposta. Se você foi na letra A, você acertou. É de 50 a 100. Lembra que eu mencionei isso lá no início? Foi mais ou menos ali no período de 50 a 100 que foram escritos esses livros que nós temos hoje. Vamos então agora para a segunda pergunta. O que significa cânon dentro do contexto dos livros bíblicos? Olha aí, gente. Falei muito sobre isso. Letra A, açúcar. Letra B, padrão a ser seguido, régua de medida. Letra C, grandes montanhas dos vales. Letra D, por onde passam os aquedutos de água. Molinho, molinho, gente. Vamos para o tempo? 20 segundos. Muito mole isso aí. O que significa cânon dentro do contexto dos livros bíblicos? Pensem, cabecinha. Pensem, pensem, pensem. Tempo acabou. Vamos para a resposta então. Será que é açúcar? Será que é padrão a ser seguido? Régua de medida? Grandes montanhas dos vales? Ou por onde passam os aquedutos de água? Claro que é a letra B, pessoal. Aí, padrão a ser seguido, régua de medida. O cânon, né, vem de cana, que obviamente é a cana de açúcar. Só que olha o que a pergunta fala aqui, ó, dentro do contexto dos livros bíblicos. Então era algo reto, que mostrava uma direção reta, e com o tempo foi dando esse sentido de medida, de padrão a ser seguido. Por isso que o cânon que nós temos hoje, né, os livros que formam o Novo Testamento, é o padrão de doutrina, de regra, fé e prática de orientação. Vamos para o terceiro. Sua carta foi de suma importância para a especificação dos livros do Novo Testamento no ano de 367. Eu falei de uma pessoa que escreveu uma carta, e essa carta foi o estopim para que muitos líderes, muitos sábios daquela época falassem, poxa, realmente ele está certo, e aí discussões foram feitas, e aquilo ali foi de suma importância para o fechamento do cânon da formação do Novo Testamento. Quem foi que escreveu essa carta? Letra A foi Clemente de Alexandria, foi letra B, Agostinho de Hipona, letra C foi Atanásio de Alexandria, ou letra D, Inácio de Antioquia? Pensem, cabeças, pensem. 20 segundos aí para vocês pensarem. Clemente, Agostinho, Atanásio ou Inácio? Pensem. 10 segundos aí para vocês pensarem. Tempo finalizado. Vamos para a resposta? Também é fácil, hein? Falei muito sobre isso. Vamos lá? Letra C, pessoal. Atanásio de Alexandria, um grande líder que, ao escrever a sua 39ª carta para os bispos, ele menciona sobre essa importância do fechamento do cânon, de ter esses 27 livros. Isso aí foi uma base para as discussões, e muitos líderes concordaram e aceitaram aí a dica, né, o conselho do Atanásio. Isso foi de suma importância para o fechamento do cânon. Vamos para a última pergunta. Os critérios usados para a canonicidade do Novo Testamento foram os livros que nós temos hoje. Eles passaram por um crivo. Eram 5 critérios. Quais eram eles? Ó, letra A, apostolicidade, receptividade, catolicidade, coerência e inspiração. Letra A. Letra B, tempo, receptividade, catolicidade, coerência e inspiração. Letra C, apostolicidade, prioridade, catolicidade, coerência e inspiração. Letra D, apostolicidade, receptividade,
localidade, coerência e inspiração. Pensa em cabeças, letra A, B, C ou D. Vou colocar o tempo lá em cima, hein? Dá um tempinho mais para você pensar. Pensa. Olha o tempo aí de 20 segundos. Acabamos de falar sobre esses critérios. Será que é o que é a lista da letra A, da letra B, da letra C ou da letra D? Pensem. Tempo acabou. Será que é a letra D? Não é a letra D. Será que é a letra B de bola? Não é a letra B de bola. Ficou entre a C e a A. Qual será? Letra A, igreja, estudantes da escola bíblica. É apostolicidade, né? Se veio de um apóstolo ou de alguém diretamente ligado ao apóstolo. Receptividade, que é a recepção naquela localidade específica. Catolicidade, a universalidade daquele livro. A coerência, ainda está batendo de frente com as doutrinas. E a inspiração, é inspirado por Deus, faz a diferença ali no corpo de Cristo. Esses eram os critérios para a canonização dos livros do Novo Testamento. Tá aí o nosso quiz de perguntas e respostas da nossa escola bíblica de hoje. Espero que você tenha acertado mais do que errado, mas eu acredito que você acertou, porque você é muito inteligente, você não vai errar. Mas graças a Deus por isso. Eu queria só finalizar refletindo numa questão. Vocês pararam para pensar que uma das coisas que acelerou o processo, como eu falei para vocês, de canonização dos livros, foi uma coisa chamada heresia. A heresia, aquele movimento de doutrinas estranhas, fez com que os líderes da época se preocupassem em fechar o cânon para que a doutrina boa pudesse chegar até os primeiros cristãos, os cristãos dos primeiros séculos. Isso é importantíssimo. Olha o que Efésios 4,14 diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Essa versão aqui fala dessa forma. A gente tem que tomar muito cuidado com os ventos de doutrina. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos estudando a palavra de Deus. Nós estamos entendendo o contexto que norteia a palavra de Deus. Você percebe que a gente já está desde o início dessa nova fase da EBD, na antiga também aqui presencial, a gente sempre se preocupou em abordar o que está ao redor da Bíblia para depois entrar especificamente nela. Porque a gente entende que se você entender macro, se você entender o contexto, seja ele social, cultural, a formação da Bíblia, você vai ter mais compreensão quando você for estudar os escritos. Por exemplo, quando a gente leu aquele texto de Coríntios, que falava que Paulo alertava, já escrevi para vocês anteriormente sobre isso. E se você não entende, não estuda de forma profunda essas questões, você vai falar, mas aqui é 1 Coríntios, ele está falando que escreveu anteriormente? Será que ele está falando daquela carta de Filipenses? Tá vendo? Então, quando você entende o macro, quando você entende o que estava acontecendo ao redor, você consegue compreender com mais autoridade o versículo específico ali. E naquela época lá, nos primeiros séculos, a heresia estava começando a tomar conta. Gnosticismo, arianismo, marcionismo, todas aquelas propagações, melhor dizendo, daquelas informações que Jesus não era Deus, que Jesus era criado, que o Antigo Testamento não vale, que existia um Deus mau no Antigo Testamento, existia um Deus bom no Novo Testamento, que Jesus não poderia ter vindo em carne porque a carne é mau, ele é perverso, o divino não poderia se encarnar em algo sujo, que é o gnosticismo. Então todas aquelas doutrinas, elas estavam corrompendo a igreja. E qual era a preocupação dos líderes dos primeiros séculos e dos apóstolos do primeiro século? Inserir a doutrina boa, ensinar o que era correto. Por que você precisa estudar a Bíblia? Porque se você estuda a Bíblia, se você aprende a palavra de Deus como ela é, você fica protegido das heresias do que vem aí fora. Porque, como a palavra de Deus mesmo diz, não podemos ser como meninos que ficam só no leitinho, sendo levados por qualquer vento que vem.
vento de doutrina. Não pode ser assim. Por isso que é importante você frequentar a escola bíblica dominical da sua igreja. Por isso que é importante você estudar a Bíblia. Por isso que é importante você se interessar por temas bíblicos. Por isso que é importante você ver até mesmo documentários que falem sobre isso, acompanharem grandes homens e mulheres de Deus que tem na internet. Hoje tem muito vídeo bom, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Pastores que pregam ali alicerçados na palavra. Você que é pregador, você estudar com afinco, né? Estudar ali, pegar enciclopédias, comentários bíblicos, estudar muito sobre tudo estudar tudo sobre aquele texto que você quer pregar. E depois deixar que o texto traga os princípios para assim você colocá-los aí à disposição da igreja. Não ficar forçando o texto. E por aí vai. Porque nós vivemos num contexto de muitas opções e assédios. Não podemos ser meninos de fé. Não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina. Muitas vezes as pessoas elas procuram o profeta pela roupa. Esse profeta aqui tem uma roupa bonita. Esse profeta aqui tem uma voz maravilhosa, mas não olha o que ele fala. Vê como ele fala, vê como ele se veste, mas não vê o que ele fala. E é importante a gente mensurar como os bereanos faziam. Lá em Atos 16, 17 fala sobre eles, que eles eram nobres. Por quê? Porque eles pegavam nas escrituras e tudo que era ensinado a eles, eles comparavam nas escrituras para ver se era aquilo mesmo. E aí Lucas menciona ele ali, né, chamando eles de nobres. Então a mensagem, o ensinamento da palavra de Deus não foi feito para te agradar. O mensageiro não foi feito para te agradar. A mensagem bíblica não é para te agradar, mas para te ensinar. Seja ela uma exortação, seja ela um ensinamento, algo que te traz paz, consolo, mas que também te exorta, te chama atenção e te coloca na linha. Então, a importância de nós nos preocuparmos, de nós nos protegermos das doutrinas erradas, porque elas ceifam e elas levam muita gente. Lembra do exemplo que eu dei aqui? O rapaz era firme na igreja, teve um contendo, uma briga, provavelmente leu muita coisa. Eu não contei para vocês, eu lembrei agora. Ele citou ali a Bíblia de Satanás. Lembrei agora. Então, quer dizer, ele, por causa de um problema, ele saiu, fraco na fé, coração vazio, se envolveu com ventos de doutrina e foi para onde? Para a Bíblia satânica. Aí, meu filho, aí provavelmente deve ter lido muito livro sobre essas doutrinas do Marcião e por aí vai, e aí a pessoa se perde. Não sei o que se deu dessa pessoa. Isso foi aí por volta do ano de 2006, mais ou menos, 2005. Se perdeu. Espero que ele tenha se encontrado com Cristo, mas você não precisa ser ele. Basta apenas que você busque a presença de Deus em oração e você faça da Bíblia o seu livro de regra de fé e prática. Deus permitiu que esses 27 livros estivessem contidos ali, assim como os demais do Antigo Testamento, para que você cresça que Jesus é quem ele disse que é, o Salvador, aquele que veio para te salvar, te resgatar, transformar a sua vida e levar você para o reino dele quando ele voltar, ou quando você for antes para a eternidade. Nunca se esqueça disso. Acompanhe, estude, ore e tenha a vontade e a sede de entender a palavra de Deus, que você está no caminho certo, e aí você vai estar protegido contra as heresias desse mundo. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado aí pela presença, por você ter ficado com a gente aqui. Continue nos acompanhando, você conhece o site da igreja, www.batistanovaesperanca.com. Se você quiser nos ajudar de alguma forma, o pessoal às vezes nos procura, pergunta, o Pix da igreja é o e-mail da igreja, é ibnovaesperancavc@gmail.com. Deus abençoe você, todos esses valores, a gente sempre fala, que é usado naqueles 3 níveis, eclesiástico, patrimonial e social. Se hoje a gente tem uma escola bíblica aqui usando tecnologia e tudo mais, é graças à liberalidade dos membros da igreja e de amigos que nos acompanham. Tá bom? Que Deus abençoe você, continue nos acompanhando, querendo Deus, daqui a 15 dias a gente se encontra novamente. Deus abençoe, fique na paz e tchau!